vamos começar pedindo, rogando e agradecendo a Deus, nosso Pai, um Pai de infinita misericórdia, de infinito amor, a Jesus, o nosso modelo e guia, aos nossos mentores, aos mentores do movimento espírita do mundo inteiro. Nós agradecemos, primeiramente, e rogamos e vibramos por todo o planeta Terra, por cada um que aqui se encontra, encarnado ou desencarnado, que a nossa prece e vibração ela possa levar um pouco de lenitivo às almas que principalmente se encontram desconsoladas, sem esperanças, com a fé pequena, para que elas possam se revigorar e seguir o caminho delas evolutivo, na direção do nosso Pai, das suas leis, que são leis que nos consolam e que nos libertam. Te agradecemos mais uma vez por tudo que temos, e que essa paz e que esse amor que por horas já sentimos no nosso coração, possa ser mantido dentro dos nossos lares e dentro do nosso mundo interior. Gratidão eterna, Senhor. Muito bem, gente. Hoje é a nossa última aula e o título é Intercâmbio Vivo. É um intercâmbio que vai trabalhar de algo que está vivo, de algo que é real. Mas antes da gente adentrar propriamente, né, no capítulo de hoje, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês pela participação e também pela coragem que vocês tiveram. Porque a nossa aula não é uma aula de intelectuais. A nossa aula, a gente está sempre pontuando o máximo que a gente pode em valores morais. E essa pontuação, né, de valores morais, ela nos remete a olharmos para nós mesmos e também a realizarmos, de alguma maneira, um autoconhecimento e a reforma íntima. Realizar autoconhecimento e reforma íntima não é algo fácil. Não é algo fácil. É algo bem difícil ainda para a gente, para a nossa condição, né? Então, vocês foram muito, mas foram de uma coragem inenarrável. Permaneceram firmes ali, fazendo as reflexões, as histórias que sempre ficam muito presentes na nossa vida, pelo menos para mim elas ficam, né? Por isso que eu sempre compartilhei. E as histórias ficam ali também, pontuando e direcionando a gente para um caminho novo, para um caminho de renovação. O que também, por si só, já requer coragem de todos nós, né, para a gente poder enfrentar o nosso mundo interior, os nossos vícios, né, as virtudes que a gente já está em processo, a gente está tranquilo. Mas aquilo principalmente que a gente ainda não conseguiu mexer dentro da gente, é aquilo que dói mais na hora que a gente aponta determinados caminhos, fala de determinadas leis de Deus, aquilo ali é que é difícil para a gente. Então, vocês todas estão de parabéns pela coragem que vocês tiveram de chegar até hoje aqui, que não é mole não, né? Mas boa sorte para todos nós. Então, o nosso intercâmbio é um intercâmbio vivo, é um intercâmbio que vai falar de vida, de realidade, que vai nos apartar das ilusões, porque há intercâmbios que nós fazemos que são intercâmbios mortos, que são intercâmbios que são todos permeados de mentiras e de ilusões. Mas o intercâmbio dessa noite é um intercâmbio real. E é lá que a gente vai tentar fazer algumas colocações no nosso dia a dia. Também é uma mensagem de Emmanuel, e que ela diz assim para a gente. Intercâmbio vivo. Assistência é caridade. É uma afirmativa do Emmanuel. Então, assistência é a caridade. E a caridade é o intercâmbio divino pelo qual, ao estenderes auxílio ao próximo, encontrarás a presença de Deus que te consola e reanima através dos outros. Então, o Emmanuel, no primeiro momento, ele já deixa bem claro que assistência é caridade. E no segundo momento ele fala que essa caridade é um intercâmbio divino, por isso que ele é um intercâmbio vivo, né? Porque é um intercâmbio que nós vamos fazer com Deus. Então, ao que tudo indica, a caridade nos leva até lá. Então, vamos fazer algumas reflexões em cima daquilo que a gente está buscando, né? Por que a caridade te leva ao intercâmbio divino?
Nosso primeiro entendimento, que a gente não pode esquecer, é que no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 15, nos foi ofertado, em pleno século XIX, a caridade como um instrumento de salvação. Até então, a gente foi acostumado, e até, me desculpem a palavra um pouco pesada, mas viciados a acreditar que o que nos salvavam eram os sacerdotes, né? Que a religião também poderia nos salvar. Mas com Kardec, ele mudou esse panorama, ele tirou a gente de uma heterossalvação, ou seja, de uma salvação que dependia de algo externo, ou de uma religião, ou de um sacerdote, ou seja o que fosse, e colocou a caridade como aquela exclusiva que poderia nos salvar. Então, a caridade é algo sem fronteiras, que todos nós podemos fazer. Né? Ela é preconizada como algo que deve ser praticado sem fronteira e é um instrumento que está ao alcance de todos. Aí vocês vão falar assim, mas o paupérrimo, o miserável pode fazer caridade? Pode, porque há duas vertentes à caridade. A vertente material, que a gente dá coisas para as pessoas, que é muito válida, porque quem está sem nada precisa de uma ajuda primária, primeiro, por exemplo, matar a fome. Não adianta a gente falar de evangelho com alguém que está com o estômago roncando, né? Mas temos uma outra vertente da caridade, que é a moral, que é aquilo que a gente dá de nós mesmos. Então, portanto, isso é acessível para todos. Todos têm como ter esse instrumento de salvação. E justamente, né, esse instrumento de salvação não poderia pertencer a uma minoria, porque Deus não seria justo. Né? Se ela colocasse que a caridade material seria a única, exclusiva para ser salvo, imagina aquele que não pudesse dar nada. Como é que ele iria fazer para se salvar? Mas a caridade ganhando essa abrangência moral, ela está ela tá, sendo colocada para todos aqueles, independente do seu poder socioeconômico, sociocultural, seja lá como for, né? Então, a caridade é um instrumento único de salvação e, como diz Emmanuel, é um instrumento também de transformação. E é em cima disso que ele está falando aqui. A caridade como um instrumento de transformação. E a gente vai ver. Vamos lá. Mas primeiro a gente quer a resposta. Por que a caridade te leva a um intercâmbio divino? Um único intercâmbio que é real mesmo, né? O ato de caridade nos conecta como irmão que somos. Porque a hora que eu estou ajudando alguém, a hora que eu estou fazendo, prestando um auxílio a quem quer que seja, né? Tanto a nível material quanto a nível espiritual e emocional, porque a caridade tem essa vertente, de alguma forma eu estou me conectando com os meus irmãos, ou com os irmãos, ou como irmãos que somos, né? Nos faz sentir dessa maneira. E é o que nós precisamos sentir, porque saber a gente já sabe que a gente é irmão uns dos outros. Mas a questão não é saber. A questão é se isso saiu daqui do saber e se já veio para cá, para o coração. Porque o dia que isso tiver totalmente conectado, né, essa questão do irmão, não só como algo racional, mas que estiver aqui no meu coração, como é que eu vou poder ferir, lesar, roubar, enganar aquele que eu sinto como meu irmão? Eu não vou fazer isso. Eu não vou. Porque eu sinto que ele é meu irmão e eu não vou fazer. Então, a caridade me leva para esse intercâmbio divino porque ela me conecta com o outro, ela me faz sentir melhor, né, que o outro é também o meu irmão. E quando a gente consegue estabelecer essa conectividade, esse conectar-se, né, e ver e sentir o outro, que somos irmãos, então, se eu consigo me conectar com aquilo que eu estou vendo, né, porque a gente ainda não consegue, nem sabendo, vendo o outro, sabendo que ele é meu irmão, às vezes eu não consigo me conectar, mas se eu consigo me conectar com o outro, se conectar com Deus é muito mais fácil, porque eu não estou vendo. Essa é a melhor forma da gente se conectar com Deus, né? É se sentir irmão do outro. É sentir que nós todos somos uma grande família. Então, por isso que nos leva
a esse intercâmbio divino com muito mais facilidade. Porque para eu me conectar no outro, eu também tenho que estar conectado com essa questão do irmão dentro de mim. Então, eu já estou conectada em mim. E eu me conecto ao outro, ponto, eu me conecto ao Pai, automaticamente. Então, a caridade tem esse poder. Quando a gente vai vendo as misérias das outras pessoas, o nosso coração fica apertadinho, né? Em tempos de catástrofes, em tempos de guerra. Nós no Brasil não passamos guerra, que bom. Mas quando a gente vê as guerras lá fora, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que vocês, o coração de vocês deve abalar. O meu me abala. O que mais me dói o coração é ver gente idosa e criança no meio daquela guerra, esquálido, totalmente sofrido. Isso me dói profundamente. Eu, às vezes, passo na rede social, eu peço aquelas imagens rápidas, porque aquilo, às vezes, tem dia que, para mim, é insuportável. Saber que no nosso mundo ainda tem isso. Porém, ainda tem. Precisamos compreender e ter uma atitude de misericórdia. Né? Compreendemos que essa conexão ainda não foi totalmente estabelecida. Né? E ele continua: encontrarás, né, nessa conexão, a presença de Deus que te consola e reanima através dos outros. Então, através dessa conexão, né, dessa caridade, e de eu enxergar o outro como meu irmão, eu encontrarei dentro de mim a presença divina. E por que, hein, que eu encontrarei dentro de mim a presença divina? Antes de chegar no buscar e achareis. Por quê? Jesus disse numa das suas bem-aventuranças, ele disse assim: bem-aventurados limpos de coração que verão a Deus. Mas não é ver a Deus com esses olhos, porque esses olhos não me permitem ver Deus. Esses olhos aqui, olha, não me permitem nem ver espíritos, esses olhos não. Que a gente vê os espíritos com os olhos da alma, né? A vidência, não é com os olhos físicos, né? Mas é a limpeza de coração que me permite sentir, entender a presença divina. Quando eu ajo com caridade, que eu começo a entender e sentir o outro como meu irmão, eu já estou me limpando um pouco do meu orgulho e egoísmo, que, veja bem, a caridade é a antítese do egoísmo. A caridade é a antítese do egoísmo. Então, eu começo a me limpar. Eu começo a limpar as minhas percepções e me livrando dessas chagas da humanidade que me deixam preso aos ciclos reencarnatórios de dor e, ao mesmo tempo, não me permitem sentir a presença divina. Porque o orgulho é assim, o orgulho e o egoísmo são como dois cascões que nos tampam os olhos e as percepções para a gente não sentir a presença divina dentro da gente. Então, né, esse encontrar a presença de Deus que te consola e reanima através dos outros. Mas, para eu conseguir fazer isso tudo, eu tenho que ter a busca para poder achar. Né? Buscar e achareis. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que é preciso um movimento, não é? Porque buscar para achar, buscar requer o quê? Ação, já é verbo por si só, o verbo por si só, buscar, já exige de mim ação. E se é uma busca, como alguém parado pode buscar alguma coisa? Né? Vamos supor que eu esteja buscando dentro da minha casa algo que eu perdi. Se eu ficar sentada numa cadeira, eu vou achar algo que eu perdi? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar. E, por exemplo, como eu vou conseguir me enxergar? Também é uma busca, né? Só que essa busca é um movimento para onde? Para dentro e que mexe dentro. Eu posso ficar parada numa cadeira e me buscando. Isso eu posso. Porque por dentro está um turbilhão. Então, a busca requer movimento, requer trabalho. Para quê? Para você achar. Então, é preciso a gente começar a dar passos através do instrumento caridade, digamos assim, que é o assunto, é o foco, mas fazer esse trabalho de movimentação para fora, na direção do outro, para a gente poder fazer essa conexão e sentir Deus dentro de nós. É uma forma muito importante. E aí eu acho, porque muita gente acha que vai buscar, que vai ter virtudes, pelo simples fato de orar e falar assim: Senhor, me ajuda a ter paciência. Ele vai ajudar, mas ele não vai me dar paciência, vai? Não, lembra que uma das historinhas que a gente contou aqui há muito tempo atrás, que era a loja dos anjos, onde se vendia todas as virtudes, lembra? Aí tinha um anjinho, aí a pessoa foi lá, comprou uma porção de coisa, misericórdia, paz, amor, é,
tudo que a gente puder pensar, né? Perdão, tranquilidade, sei lá. Aí ele perguntou assim, mas tudo isso é de graça? Eu quero isso tudo então. Aí o anjo foi lá dentro, trouxe um embrulhinho com ele, e falou, mas isso tudo está aí dentro? Tá, porque Deus não vende a virtude, ele vende as sementes para você plantar, desenvolver, para depois colher. Aí a gente fala assim, mas isso eu não quero não, é ruim, eu já queria tudo pronto, tipo assim, me dá paz, aí eu já estou cheia de paz, me dá virtude, eu já estou cheia de virtudes. Então precisa desse movimento da gente ir ao encontro, né? A gente tem que sair dessa questão de achar, né, que só, parado a gente vai encontrar tudo. Então, o buscar e achareis, né, para a gente desenvolver tudo isso que a gente precisa, é o princípio da ação e do esforço. Tem que ter isso, tem que ter. Por isso que eu parabenizei vocês, que vocês tiveram ação e esforço para chegar até aqui. Isso aqui não é uma aula de intelectuais, isso aqui é uma aula de reflexão para levar a gente aonde? A um processo de desenvolvimento das virtudes, de compreensão das leis de Deus que estão escritas dentro de nós. Então, não é fácil, não, que tem dia que a gente não está muito afim de saber quem a gente é, não. Melhor saber da vida do vizinho, né? A vida do vizinho é mais interessante, eu não preciso mexer comigo, né? Então, todo esse processo de buscar e achareis, que é o princípio da ação e do esforço que a gente tem que empregar, as virtudes não caem do céu, elas precisam ser cultivadas, né? A gente vai compreender o ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Faz alguma coisa por onde merecer, né? Porque a providência divina não isenta a gente do trabalho, isenta. Olha que coisa boa, né? Senhor, estou precisando de um carro. Aí Deus manda um carro. Senhor, estou precisando de US$ 100.000. Aí Deus manda assim, olha que coisa boa, né? Oi, tudo que a gente quer, né? Essa providência divina, que é a solicitude do Pai para com a gente, significa que a gente tem que lutar para ter. Será que aquilo que eu estou pedindo a Deus, com um pouco mais de esforço, eu não alcançaria? Porque às vezes tem essa preguiça. Aí a gente está querendo que Deus atenda as minhas solicitudes, as minhas solicitações, né? Mas será que eu estou fazendo por onde? Que tem gente que é assim, senta, me dá isso, me dá aquilo. Mas a gente tem que buscar. É a lei do trabalho, não é assim? Né? Através do trabalho a gente granjeia os méritos e através do trabalho a gente faz o quê? Progride. Tanto que o meu esforço de progresso, eu não posso dar o resultado final para vocês, posso? Não posso progredir por nenhum de vocês. Como vocês não podem progredir para mim, tem que ter o trabalho. E é isso que o Pai espera da gente, que a gente não peça coisas que a gente possa fazer. Né? A porta vai se abrir. Uma vez me perguntaram, eu perguntei assim, numa aula, tudo que a gente busca, a gente acha, alguém falou assim, não. Eu falei assim, depende, se você está buscando dentro da direção das leis de Deus, tudo que você busca, você acha. Agora, se aquilo que você está buscando e procurando está fora das leis de Deus, é complicado, Deus não vai te dar, Deus não. Pode ser que você encontre, né? Mas espero que certas coisas você não encontre, apesar de buscar, né? Porque às vezes a resposta final dessa busca é muito dolorosa e vai requerer muitas reencarnações para a gente sair dela. Então, quando a gente bate, a porta se abre, Deus nos ajuda e vai abrir a porta, mas se a gente buscou e achou, se a gente trabalhou para isso, a porta se abre, né? A resposta sempre vem ao encontro da pergunta feita. Isso se a gente lutou mesmo, fez por onde merecer, porque nada cai do céu. Então, o intercâmbio vivo de novo, né? Ele volta a afirmar, perdão, vou sair aqui do slide, ele volta a afirmar. Então, vamos fazer um resumo desse pequeno momento aqui, dessa reflexão do Emmanuel. Deixa eu voltar para vocês. Essa assistência, é claro que é o ato de ajudar ou socorrer. Eu botei ajudar, para reforçar uma coisa, gente. Nós não solucionamos a vida de ninguém. Aqui ninguém tem esse poder. Tá? Já foi tempo, né, que haviam oráculos que prometiam ilusões para as pessoas. Ainda há templos hoje na Terra que prometem ilusões. Mas esse intercâmbio vivo é um intercâmbio com a realidade. E é um intercâmbio divino, é a proposta. Então, é viver dentro de uma realidade. Então, ato de ajudar é isso daí. A gente não soluciona, a gente só ajuda. E esse intercâmbio divino acaba acontecendo, estabelece essa relação, porque essa assistência é por si só a caridade.
Quem assiste qualquer um, ele pode não chamar aquilo de caridade, mas a assistência que ele está prestando, que é uma ajuda, eu ajudei a pessoa, isso não é caridade não, só ajudei. Pois é, só ajudar já é caridade, né? Você podia não ter ajudado, mas você quis ajudar. E é justamente nessa ponte que a gente vai fazer o intercâmbio divino, a gente vai conseguir estabelecer a relação com o Pai de uma forma muito mais rápida e muito mais estreita. Então, é encontro de Deus dentro de mim. Por que eu botei isso? Porque Deus já está comigo 24 horas, mas infelizmente eu não estou com Deus 24 horas. Eu ainda tenho que encontrar Deus dentro de mim. Ele está aqui, ó, dentro de mim, fora de mim, porque Deus está em todos os lugares, não está? Ele está dentro e está fora. Mas eu é que tenho que estabelecer o meu encontro com ele. Porque sou eu que estou distante. Por isso que a gente inventou esse monte de religião. O que significa a palavra religião? Religare. É buscar ligar-se de novo com Deus. Que coisa, né? Deus está, mas eu não estou com ele. Ele está comigo, mas eu não estou. E quando eu consigo ir fazendo essa ligação, estabelecendo essa relação, e cada vez mais vendo Deus dentro de mim, isso vai me fortalecendo. Isso vai cada vez mais me fortalecendo. Por quê? Porque eu estou andando dentro da lei. E a lei de causa e efeito não é a lei que regula os nossos comportamentos? É. Se eu tenho um comportamento negativo, o que eu recebo de consequência? O negativo. Se ele é positivo, eu recebo positivo. Então, ele vai me fortalecendo, e quanto mais coisas positivas eu vou fazendo, mais eu vou tendo retorno. Pode falar, Sandra. Não, eu estava pensando agora, lembrando. A gente também tem que pensar, você está falando pensamento positivo, para cada um encarnado, são 4 desencarnados, 3 a 4, né? E, pois é, a gente ainda tem que vibrar positivo para ajudar os desencarnados. Tem esse detalhe. Eu vejo muito desse ângulo, entendeu? Porque, olha só, se os espíritos influenciam na nossa vida, mas o contrário também acontece, não é? Porque não tem obsessão de encarnado para desencarnado? Tem, a gente sabe disso, não sabe? Todo mundo aqui sabe. É um dos tipos de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, entre os desencarnados, entre os encarnados e a autoobsessão. Então, olha só, quanta coisa que a gente vai conseguir, a Sandra falando isso me levou a um outro processo de reflexão. Se eu procuro me pautar na lei de Deus, a interferência dos espíritos negativos na minha vida diminui? Diminui, porque eles não vão encontrar a porta aberta para isso, não. Eu vou estar lá com Deus, não é? E aí, como é que eles vão fazer sintonia comigo? Não vão, não vão, não vão. Então, vamos aperfeiçoar a nossa sintonia, botar lá o botãozinho do rádio, né? Que agora é tudo digital. Mas vamos lá, vamos fazer uma sintonia fina, né? E aí a gente começa a voar em vários aspectos, pensar de várias formas, né? O quanto a gente pode ajudar os desencarnados, o quanto a gente pode evitar intercâmbios negativos com os encarnados, com os desencarnados e desencarnados também, né? É a mesma coisa, tá valendo. Então, quanta coisa de boa que a gente pode fazer quando a gente começa. Tudo começou pela caridade, né? Depois culminou no intercâmbio divino, a gente falou de lei de causa e efeito, falou da ajuda cada vez mais estreita com o próximo, cada vez mais a gente está só crescendo, não é assim? Oi, Nia. Então, oi, Elisa, pode falar, fala. Que o da Elizabeth também deve estar no livro. O título não é intercâmbio divino, é intercâmbio vivo. E, sim, é intercâmbio divino, não é vivo. Ah, não é vivo? No não, meu estava como divino. Intercâmbio divino. Mas tudo bem. Mas vamos colocar vivo, mas a gente sabe que para ser vivo e ser real tem que estar junto com as leis de Deus, então é divino. No meu livro estava intercâmbio vivo. E aí, Ok. na página anterior, tem uma frase que está escrita assim: para espalhar o bem, basta o apoio de Deus. Então, eu concordo, porque quem está com Deus está com a maioria. Exatamente. Se a gente confiar que Deus está me orientando, eu estou seguindo as leis divinas, eu só vou fazer o bem, né? Não vou fazer o mal. E aí eu estou com a maioria, né? É um negócio assim, um tanto quanto difícil, porque a gente não faz o bem 24 horas, né? Ainda não. Exatamente, ainda não. Mas dentro que a gente tenha um apoio divino, a gente está muito mais apto a fazer o bem do que o mal, né?
E eu concordo plenamente com você, porque quanto mais a gente está sintonizado com Deus, mais a gente sente a presença dele, mais a gente está com ele, e quem está com Deus está com a maioria. E quem está com Deus está com a maioria. eu tenho exemplo assim, sabe? Vai lidar com gente teimosa. Não é fácil, né? Fazer o bem para o teimoso é uma guerra, né? Não vai Então, poder ter guerra, Elisa, não vai poder ter guerra, porque o sujeito é teimoso. Se você teimar mais do que ele, já era. Exatamente, mas aí é assim, a gente tem que ir de encontro a ele, dizendo, não, senhor, eu vou fazer. A gente não pode deixar fazer tudo, principalmente quando perde a sanidade, né? Não podemos mesmo. Não é fácil, então a gente tem que pensar, ó, Deus está vendo, ele está me ajudando, vamos embora. Me ajuda porque o negócio está feio. Exatamente por aí. Bom, gente, vamos lá. Finalizando hoje, eu trouxe um koan para vocês, né? Que é chamado Caminho Oculto da Água, e que eu vou deixar na cabeça de vocês. Eu hoje não vou dar a explicação dele. Olha, que maldade, né? Ok? Hoje, sem explicação. E como essa história vai ficar para vocês no slide, que está lá à disposição, vocês vão ter oportunidade de fazer a reflexão. Tá combinado assim? Então, hoje é só contar sem fechamento. O fechamento é vocês, tá ok? O mestre perguntou ao discípulo: se a água soubesse que é água, ela precisaria buscá-la? O discípulo respondeu para o mestre: não, pois a busca cessaria no próprio ato de reconhecer. Né? Reconhecendo, não tem nada para buscar. O mestre continuou: se a água estendesse auxílio a um copo seco, ela daria a si mesma ou a algo alheio a ela? Pô, se ela é água, o que ela vai dar para o copo seco, gente? O discípulo hesitou, ela daria a si mesma, né? Porque ela só pode dar aquilo que ela é. O mestre concluiu: então, buscai o copo seco para achar a natureza inata da água que sempre foste. Onde o dar e o achar se tornam o mesmo, lá está o intercâmbio. Vai ficar na cabeça de vocês fervendo, tá bom? Vou deixar a cabeça de vocês ferverem, porque a minha também ferve de vez em quando, né? Então, gente, essa foi a nossa última aula. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês até o final, porque não é mole. Mais uma vez, parabenizo a coragem, porque coragem de fazer pequenas reflexões, eu que agradeço vocês, coragem para fazer pequenas reflexões não é fácil. Para fazer grandes é porque a gente já fez um monte de pequenas antes, aí já é mais fácil, digamos assim, né? Depois de tanto ser experimentado, né? Assim. Então, o parabéns é para vocês, né? A gente caminhou juntos nas nossas reflexões, espero que tenha sido útil. E o que eu sempre desejo a vocês é que a paz de Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele possa estar sempre presente na nossa vida. E quando a gente tiver dificuldade para tomar uma decisão, quando a gente não estiver sabendo muito se o que a gente está fazendo é certo ou errado, uma das coisas que eu procuro pensar é assim: se Jesus estivesse aqui, ele faria assim ou ele faria assado? E aí, lá no fundo, a gente acaba sabendo qual é a resposta. Talvez é que a resposta é muito difícil para a gente executar, e talvez por isso que a gente não queira ouvir muito ela. Mas que a gente sabe a resposta. A gente sabe, só que tem que ter coragem para perguntar e muito mais coragem ainda para ouvir a resposta. Então, que a paz de Jesus fique com todos vocês. Muito obrigada. Até o próximo estudo, que é o livro Cidade no Além, que aqueles que quiserem participar será um prazer inenarrável. Pode mandar o mesmo link para os amigos de vocês entrarem, se eles quiserem entrar também, porque o convite é estendido a todos, tá? Fica lá no meu canal também, o vídeo de hoje, e lá no post do meu canal tem também o QR Code para aqueles que estão nos assistindo, se quiserem depois acessar o QR Code e entrar no grupo, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês.